A da vai ao parque. Duda e Juliana no parque. Theo brinca sem parar. Quando uma criança senta diante de uma tela, existe um mundo inteiro que aconteceu antes daquele filme começar. Tem quem escreve, quem produz, quem dirige, quem escolhe o que vai ser exibido. E, é claro, tem quem está do outro lado da tela. É sobre esse universo que começa em São Paulo, o festival Com Kids. Daniel, o que o Com Kids quer colocar em discussão nessa edição? O Com Kids nessa edição está colocando em discussão a importância da gente ter o audiovisual infantil, a gente valorizar esse audiovisual e o conteúdo também digital e interativo para a criança, que ele seja feito com responsabilidade e com qualidade. O festival reúne profissionais de diferentes áreas para discutir cinema, televisão, internet e novas formas de produzir conteúdo para crianças e adolescentes. Filmes, séries, animações, vídeos, podcasts, games, streaming. Nunca foram tantas as telas e os formatos, disputando a atenção desse público. Gostaria de saber o que mudou na produção do audiovisual para crianças e adolescentes nesses últimos anos. A gente está vivendo um momento, um período que as coisas mudam todos os anos, né? Principalmente olhando pelo ponto de vista do audiovisual, todo ano tem novidades tecnológicas, novidades na própria transmissão, né? A produção audiovisual, a maior parte é produzida hoje em dia para streaming, além dos canais e tal. Mas eu acho que a cada ano a gente tem novidades e a gente tem que se adequar a essas novidades. Acho que os pais também estão mais exigentes. Existem o universo hoje em dia de conteúdos é maior, simplesmente. E no meio de tanta oferta, existe uma pergunta que parece simples. O que crianças e adolescentes realmente querem assistir? Eu queria ver histórias que mostrassem como que é a escola de verdade e as coisas que acontecem entre os alunos. Eu acho que falta histórias com crianças diferentes, lugares e famílias diferentes. Uma história de crianças que descubram um lugar secreto na escola. Eu faria uma série sobre adolescentes de uma escola pública e cada episódio mostraria a história de um deles. Eu faria uma menina que consegue entrar dentro dos videogames e viver as fases. Faria uma série de grupos de amigos da escola que eles começaram a investigar coisas estranhas que aconteceram no bairro. Você acha que os adultos sabem do que vocês gostam? Alguns sabem, mas às vezes eles escolhem coisas que acham que as crianças gostam e fica muito infantil. Acho que eles sabem alguma coisa, mas deveriam perguntar antes para a gente decidir. Mas abrir espaço para essas histórias é uma coisa. Saber quais histórias contar é outra. Boa parte dessas escolhas ainda passa pela mão dos adultos. Denise, você como mãe e cineasta, como saber o que as crianças realmente querem assistir sem simplesmente imaginar o que ela quer? Olha, eu acho que quando a gente está falando sobre criança, a gente sobretudo está falando sobre pesquisa. Então a gente precisa sempre entender como que as crianças pensam, entender o que é adequado ao público infantil e, como cineasta, eu quero produzir coisas que os meus filhos possam ver. Então que os meus sobrinhos possam ver e que outras crianças possam ver. Tanto no conteúdo a ser produzido, quanto na maneira de produzir esse conteúdo, respeitando sempre a criança. Como saber o que uma criança realmente quer assistir sem simplesmente imaginar o que ela quer? Bom, eu acredito que a gente precisa dar autonomia para a criança ter essa oportunidade de escolher o conteúdo que agrada, mas eu acredito também que a gente poder um pouco interferir nisso, de ajudar nessa escolha, também é importante. Porque afinal eu acredito que uma idade até os 7 anos a gente tem que construir essa criança, né? E a construção é dela e também do próprio adulto que está junto com ela. Acredito que também o olhar do que você poderia indicar também é o que você gostaria de ver quando você era criança. Se voltar um pouquinho do passado, lembrar do que te agradava, eu acho que fica mais fácil você conseguir conversar com a criança, né? Afinal, todo mundo já foi criança um dia e sabe mais ou menos. Tudo bem que a tecnologia vem outros estímulos, né, que ajudam na formação dessas crianças, mas eu acho que o básico da infância está ali, na essência de todo ser humano.
durante muito tempo, o audiovisual foi feito de cima para baixo, de adultos para crianças. E hoje em dia, cada vez mais, a gente entende que a gente tem que entender mais a língua deles, que a gente tem que conversar melhor com eles, mais de igual para igual e com menos hierarquia. Na abertura do Conkids, o público conhece filmes produzidos durante o workshop Documentários Pré-Escolares Brasil-Países Baixos. O trabalho foi conduzido pelo diretor holandês Jan Willem Boot. Jan, when we create audiovisual content for children, how can we make sure we are telling stories with them, rather than simply telling stories about them? Very good question, because often you see children in a program and people think it is for children, but there's much more to do to make it for children. First of all, let's say children, we're talking about kids under 12, you know, but I'm also making films for preschoolers, very young, and also for teenagers, young adolescents. But the most important thing, I think, is that we have the obligation to represent them on screens, because they cannot do it themselves. And if the society really wants to take them in consideration, they have to be seen on the screens, and they have to be seen in their stories, in their challenges. And that is what you can do in films. Contar com as crianças não é apenas sobre elas. Uma diferença pequena nas palavras é enorme na hora de decidir quem também pode participar da construção do que chega à tela. Antes de terminar, tem um detalhe sobre essa reportagem. Câmera, áudio, produção. Por trás dela tem uma equipe inteira de profissionais, mas quem escolheu as perguntas e conduziu essa história foram crianças e adolescentes. Então talvez a gente já tenha encontrado uma resposta para aquela pergunta lá do começo. Quer saber o que crianças e adolescentes têm para dizer? Dá o microfone pra gente. Imprensa Jovem no Ar com boas práticas escolares.